seja muito bem-vindo à segunda parte do nosso estudo das 28 crenças fundamentais com base no livro Nisto Cremos, aqui do Espaço Jovem, tá bom? A gente hoje, como na última vez a gente falou bastante sobre a Trindade, eu achei que ia ficar um pouco denso o assunto, bastante coisa. Achei que seria melhor a gente separar, então a gente vai ver sobre a doutrina de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, é bem tranquilo, é bem legal. E para começar, vamos fazer uma oração. Querido Deus que está nos céus, muito obrigada pela oportunidade que a gente está tendo aqui de conhecer mais sobre Ti e peço em especial a Sua presença aqui neste lugar e iluminação também para que tudo que seja dito seja tudo para a Sua honra e glória. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, Deus o Pai, vamos entender. Então a gente já sabe, primeiro a gente vai ver a crença e a gente vai seguir para frente. Parênteses importantes. Primeiro, vou estar disponibilizando esse material aqui, tá bom? Colocando o link para você poder acessar ele, vai estar com estudo 2, tá bom? Marca aí, porque é bastante coisa, como eu falei, então, né? Outra coisa, onde tiver um link, você vai poder acessar ele, onde tiver sublinhado, vai ter um link. Então, se você clicou, você entra direto no site. Dessa vez, eu não vou conseguir colocar aqui pra gente, eu vou pesquisar, eu vou ver na minha Bíblia mesmo, porque o meu computador tá um pouquinho devagar e vai perder tempo desnecessariamente, tá bom? Outra coisa, a gente tá falando sobre Deus. O que a gente viu no último estudo, se você não viu, veja que é muito legal, porque tem muita ligação com o de hoje. Então, se você não viu sobre a Trindade, você pode talvez ficar um pouco perdido, tá bom? Mas só recomendações. Outra coisa que eu tava falando que é importante. Falando de Deus, a gente sempre vai colocar primeiro a letra maiúscula, você dá o próprio nome falando de Deus. Então, ele, nele, daquele, letra maiúscula, para começar. Porque Deus é Deus. Tem um respeito, né? Deus é Deus, enfim, reverência. Bom, a crença sobre Deus o Pai quer dizer o quê? Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor. Nesse caso aqui, o Criador maiúsculo porque se refere a Deus, originador maiúsculo porque se refere a Deus, mantenedor maiúsculo porque se refere a Deus. Tudo que você vê sobre adjetivos, sobre caracterizando Deus, maiúsculo, porque se trata de Deus, não de um ser normal, tipo Elisa. Exatamente, tá? Então, é isso. Aqui, continuando. Então, ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também são os mesmos do Pai. Isso é muito importante. Então, uma outra coisa que é legal a gente revisar. O governo Deus, constituído por Deus Pai, Deus Filhos e Espírito Santo. A gente não tem uma hierarquia. Eles estão todos no mesmo naipe, digamos assim. Tá bom? Só um instantinho aqui, que deu só um recado aqui no meu... Deixa eu ver no meu computador sobre a bateria, que é importante a gente permanecer com ela tranquila. Pronto, tudo certo. Bom, então vamos lá. Deus Pai no Antigo Testamento. Deus Pai é um Deus misericordioso. Nenhum humano pecador jamais conseguiu ver a Deus. Isso é uma coisa interessante, né? Vamos pegar aqui então Êxodo 33, 20 pra gente. Como eu já disse da outra vez, é legal que você pegue assim a sua Bíblia, ou nem que seja pela internet, mas que você pegue e leia. Pegue e leia também, é importante, tá bom? É importante a gente ter o nosso culto racional, nosso estudo racional, tá bom? É importante a gente ver, não é só porque a pessoa falou, você confia, ok? Mas é importante você também pesquisar, ver atrás, porque às vezes pode, né, tá tendo alguma coisa que você não tinha percebido, é legal também para você aprender, né? Então, só um minutinho que aqui travou. A gente já vai. 33, 20. Só um segundetes. 33, 20. Pronto, cheguemos. Fala assim. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus é um Deus, nossa, como eu posso dizer? Muitas vezes a gente encontra, né, por relatos, de que, sabe, é incompatível um ser pecador encontrar com alguém santo, sabe? Então tem toda essa questão. Aí aqui que é legal, né? Deus demonstrava seu caráter por seus atos graciosos, pelas suas palavras que ele proclamou a Moisés. Vamos lá para Êxodo 34,
versículo 6. Vamos para lá, então. Que diz o seguinte: E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Então a gente vê que, olha que interessante, misericórdia é dado também pelo princípio da justiça, não perdoando cegamente, mas sendo misericordioso, né? Então, aqui, né, Moisés, que teve um profundo relacionamento com Deus, né? Ele disse que Deus é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. E aqui também, vamos para Êxodo 25. Êxodo, só um segundinho. Pega aí também na sua Bíblia, que é legal. Êxodo 25:8, que diz que no Sinai, então aqui, Deus expressou o seu desejo de ser amigo de Israel e de estar com o povo. Então aqui fala, né? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o desejo de Deus de se relacionar com o povo no Antigo Testamento. Se Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre, ele também tem o mesmo desejo para você e para mim. Deus no concerto. Concerto a gente já viu, né? Foi no último estudo. Concerto é pacto, tá? Então, Deus fez relações duradouras com Noé. Então, fez pactos com Noé, pacto, né? E Abraão. A Noé, ele concedeu certeza de estações atmosféricas regulares e que jamais a Terra tornaria a ser destruída por um dilúvio. O arco-íris, por exemplo, a gente encontra em Gênesis falando sobre isso, né? O arco-íris foi a aliança que Deus fez com o homem, com Noé, prometendo a Noé e para o homem também, que Deus jamais destruiria a terra com água, né? E a Abraão, Deus prometeu uma numerosa descendência, uma terra a qual ele e seus descendentes pudessem habitar. Farei de você o pai de uma grande nação, veja o número das estrelas no céu. O número das estrelas não é compatível ao tanto de gente que eu vou fazer vir por meio de você. Então, esses pactos revelam um Deus pessoal. Ele quer ter um relacionamento comigo, com você. Relacionamento é uma palavra para você guardar. Assim, pensa na sua cabeça um marca-texto bem chamativo, coloca um monte de rabisco. Essa palavra é importantíssima. Ele é um Deus também amorável, interessado nos assuntos do seu povo. Interessado no que você passa, no que você passou no dia de hoje, no trabalho que você tem, na sua vida. Ele quer saber de você. Ele tem o interesse de te ver bem. Converse com ele. Você vai te fazer bem e ele vai amar poder ter um tempinho com você. Deus é um Deus redentor. É o que eu vou ler para você, né? Um Deus redentor na qualidade de Deus do Êxodo, ele conduziu miraculosamente uma nação de escravos rumo à liberdade. Esse grande ato redentivo representa um pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um exemplo de seu ardente desejo de ser o nosso Redentor, de ser o seu Redentor, seu Salvador. Deus não é uma pessoa distante, separada, desinteressada, mas alguém muitíssimo interessado em nossas ocupações. Ele quer saber como foi seu dia na faculdade, como foi seu dia na escola, como foi seu dia no trabalho e a família, como tá. Entende? Ele quer saber, ele tem interesse. Deus é um Deus de refúgio. Vamos lá para Salmos 62, 8. Opa, aqui. Que diz o seguinte: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus também é um Deus perdoador, como a gente vai estar vendo aqui em Salmos 51, 1. Vamos lá. Diz o seguinte pra gente: Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus misericordioso, redentor. Um Deus de refúgio, um Deus que te ama e quer ter relacionamento com você. Né? Então esse foi o Deus no Antigo Testamento. Deus também é um Deus de fidelidade. Vamos para Isaías, agora mudar. Isaías 45, verso 22, que diz o seguinte pra gente: Deus é um Deus de fidelidade, portanto aqui fala: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Então, olha para mim, vocês vão ser salvos. Eu sou um pai, um Deus fiel. Ai, aqui já tem spoiler. Um Deus que é pai. Vamos lá para Isaías 64, verso 8. Então, vamos lá. Diz o seguinte: Contudo, Senhor, tu és o nosso pai. Nós somos o barro e tu és o olheiro. Todos nós somos uma obra de tuas mãos. Então, aqui diz: Contudo, Senhor, tu és o nosso pai. Deus, um Deus de salvação e vingança. Vamos entender. Que diz: Deus, como um Deus de vingança, deve ser compreendida no contexto de destruição, da destruição de seu povo por parte dos ímpios. Então, ao apresentar o tema de Dia do Senhor, os profetas revelaram os atos de Deus em favor do seu povo no tempo do fim. Tratam-se de um dia de salvação para o seu povo, mas de vingança para os inimigos, os quais serão destruídos. Deu para pegar? Então, o que acontece? O mesmo dia, o dia do Senhor, é um dia de salvação para aqueles que tanto aguardam, mas um dia de vingança, porque aqueles que se rebelaram não querem se encontrar com aquele que é o Deus. É isso. E aqui, né, em Isaías 35:4 diz: Dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. E então, a gente tem aqui mais algumas características. Deus é um Deus de fidelidade, é um Deus Pai, um Deus de salvação e vingança. E isso faz sentido, não é contraditório. E aqui, Novo Testamento, vamos lá. Deus Pai no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento não difere daqueles que encontramos no Novo Testamento. É o mesmo Deus. Deus Pai é revelado como o originador de todas as coisas, o Pai de todos os verdadeiros crentes em um único sentido, o Pai de Jesus Cristo. Então, aqui, o Pai de toda a criação. Vamos lá. 1 Coríntios 8, verso 6, em que a gente tem Deus como sendo o Pai de toda a criação. Vamos entender. Aqui fala: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo o que nós vivemos. É um só Senhor, Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, pelo qual são todas as coisas. Então, Ele criou todas as coisas. Deus também é o Pai de todos os crentes, como diz aqui, ó. Por meio da redenção operada por Cristo, os crentes são adotados como os filhos de Deus. O Espírito Santo propicia a facilitação desse relacionamento. Relacionamento, palavra-chave. Cristo veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai. Então, o que quis dizer pra gente? Então, por meio da redenção feita por meio de Cristo, que a gente viu que Cristo é o mediador, os crentes, eu e você, aqueles que acreditamos em Deus, adotados como filhos de Deus. O Espírito Santo facilitou, então propiciou, forneceu a facilitação desse relacionamento. Cristo, ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. A gente vai ver um pouco mais para frente, mas Romanos comenta que a lei, ela mostra pra gente o estado de pecado que eu e você estamos, né? Mas isso, a lei não me salva e não te salva, porque ela é impossível ser cumprida. E Deus cumpriu, entende? Mas o fato de eu falar que é impossível não quer dizer que você fala: agora eu não vou ligar mais para a lei. Não é isso. Deus, ele faz transformação no seu coração. A partir do momento que você consegue viver com ele, você consegue sim. Sozinho, não consegue. E aqui fala, então, Deus, por meio disso, ele resgata a gente. Por meio da sua morte. Enquanto a gente, por conta de Satanás ter tomado esse mundo, o planeta Terra, para ele, porque foi a única raça do mundo, do universo que caiu, o mundo é o nosso, no caso, né? A única raça que caiu, Satanás tomou esse planeta para si. Mas Deus, ele consegue reatar o relacionamento comigo e com você, se a gente aceitar a sua morte. Essa morte foi dada para que a gente pudesse, sim, falar: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Então, nós podemos chamar Deus de Abba, que quer dizer pai. Só esperando aqui um pouquinho, carregar. Só um instantezinho. E aqui, Jesus revela o Pai.
Deus doador. Então, dádivas vistas na criação e no Calvário, a gente pode observar. Deus é um Deus de amor. Aqui tem alguns versos, eu vou deixar para você ler aí na sua casinha. Vou ler aqui, tá bom? Então, com o coração anelante, o Pai antecipa o segundo advento, quando os redimidos são finalmente conduzidos a seu eterno lar. Então, será claramente demonstrado que o envio de seu Filho unigênito ao mundo para a vida dele não foi em vão. Somente o amor insondável e abnegado pode explicar por que, embora ainda fôssemos seus inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, que foi o que eu acabei de comentar. Como poderemos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Não é? Deus, ele fez de tudo, realmente de tudo, para poder ter eu e você com ele. E falar não? Claro, que não seja uma coisa obrigada, porque Deus não quer isso. Ele quer que seja uma coisa espontânea. Como eu anotei aqui, com o coração, do seu coração. Estou à porta e bato. Quem abrir a porta vai cear comigo. E a gente vai se alegrar. Deus fala isso na sua palavra. Apocalipse 3:20, se não me engano. Bom, agora, quarta crença fundamental. O Filho. Vamos ver o que diz a nossa crença. Diz o seguinte pra gente, então. Só um instantezinho, tá carregando. Que diz o seguinte: Deus, o Filho Eterno, encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre Deus, ele se tornou também verdadeiramente humano. Jesus, o Cristo, foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres, manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E em nosso lugar foi ressuscitado dentre os mortos. E é aí que mora a grande esperança também, né? Porque mostra que Deus venceu a morte. E ascendeu ao céu, subiu ao céu para ministrar no santuário celestial, que a gente vai ver um pouco mais para frente, em nosso favor. Ele sim virá outra vez em glória para o livramento final do seu povo e a restauração de todas as coisas. Então vamos focar aqui quando fala ao Filho, tá bom? E as outras coisas como o santuário celestial, restauração de todas as coisas, a gente vai entender mais adiante, tá bom? Então a gente está construindo tijolinhos, tá bom? É importante esse processo, sim, para que quando chegar lá na frente você possa entender por completo, tá bom? Então, as duas naturezas de Jesus Cristo, eu acho isso muito legal de entender. Então, natureza divina, uma necessidade. Cristo reconciliou a humanidade com Deus. As pessoas necessitavam de uma perfeita relação do caráter. Então, perdão. As pessoas necessitavam de uma perfeita revelação do caráter de Deus, de modo a poderem desenvolver relacionamento pessoal com Ele. Cristo preencheu essa necessidade mediante a exposição que fez da glória de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Jesus testificou que aqui, que eu até comentei, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eles são um, né? Possuem, né? Como eu já comentei na Trindade. Então, dependendo totalmente do Pai, Jesus utilizou o poder divino para revelar o amor de Deus. Pelo poder divino, revelou-se a si próprio como um amorável Salvador enviado pelo Pai, a fim de curar, restaurar e perdoar os pecados. Jamais, entretanto, ele executou o milagre a fim de poupar a qualquer sacrifício pessoal e dos sofrimentos que as demais pessoas teriam experimentado em situações semelhantes. Então, de fato, Deus foi lá e não minimizou, ele realmente fez o que era para ser feito, para que eu e você, mais uma vez, enfatizando, pudéssemos ser chamados filhos de Deus, mais uma vez. Jesus Cristo, em natureza, caráter, propósito, com Deus Pai, ele é verdadeiramente Deus, o meu Deus e o seu Deus, amém? Falei, né? Amém. Só um instantezinho, esperando carregar mais uma vez. Aqui. Olha que interessante, né? Jesus Cristo é verdadeiramente homem. A Bíblia testifica, em adição à sua natureza divina, Cristo possui a natureza humana. A aceitação deste ensinamento é crucial. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne
é de Deus, ao passo que todo aquele que não o faz não procede de Deus. O nascimento humano de Cristo, seu desenvolvimento, características e testemunho pessoal provém as evidências de sua humanidade. Aí aqui é interessante, Adão, ou segundo homem, porque a comparação feita entre Cristo, por quê? Né? Cristo, porque ele veio, Adão pecou, mas ele é o segundo Adão porque promoveu a reconciliação, né? Então a gente vê, ou segundo homem, né? Segundo Adão, o segundo nome para Cristo, né? E aqui a gente vai entender uma comparação. Adão possuía vantagens em relação a Cristo. Por ocasião da queda, ele vivia no paraíso, possuía a humanidade perfeita, com plenitude e vigor do corpo e da alma. E não foi assim com Cristo. Ao assumir a sua natureza humana, a raça já havia sido deteriorada ao longo dos 4.000 anos de pecado deste planeta amaldiçoado pelo mal. Porque, como eu falei, o domínio da Terra então estava pelo inimigo de Deus. Mas sim, da mesma forma, todas aquelas pessoas que quisessem servir a Deus poderiam assim o fazer, tá bom? E aqui, continuando, a fim de poder salvar aqueles que se encontravam nos mais profundos abismos da degradação. Não há pessoa em tão fundo buraco que Deus não possa salvar. Eu acho isso tão lindo, mas é verdade. Deus pode salvar, não importa como você esteja na sua vida. Deus perdoa. Assim, se você aceitar de coração aberto, de verdade. Então, continuando. Cristo assumiu a natureza humana em um ponto em que, comparado à natureza de Adão, antes da queda, existia decréscimo de força física e mental, embora ele assumisse sem se envolver com pecado. Interessante, né? Comenta aqui nos comentários o que você tá achando, se você achou legal essa comparação de Deus com o segundo Adão, segundo homem. Comenta aqui embaixo para a gente poder estar conversando um pouquinho mais. Ah, esse aqui é um ponto polêmico. Polêmica. Mas não é polêmica assim, né? Muitas pessoas falam, mas vamos ler e entender. Os cristãos divergem no tocante à possibilidade de Cristo pecar. Nós, adventistas do sétimo dia, concordamos com Philip Schaff, peço perdão pela pronúncia, que afirma: houvesse ele sido adotado desde o princípio com absoluta impecabilidade ou com a impossibilidade de pecar, não poderia haver se tornado verdadeiramente homem. Então, o que faz todo sentido. Aqui, eu quero pedir para você ter um pensamento crítico. Faz sentido o que está escrito aqui? É importante. 1 mais 1 deu 2 ou deu 9? Se deu 9 não fez sentido. É importante não só ouvir, mas sim você fazer a interpretação sua, pedindo a orientação do Espírito Santo para ver se isso bate ou não, tá bom? Isso é importante em todos os aspectos da vida, mas com Deus é mais importante ainda, tá bom? Então aqui, ó. Então faz sentido, para mim faz sentido para você? Bom, então vamos lá. Houvesse ele sido adotado desde o princípio com absoluta impecabilidade ou com a impossibilidade de pecar, ele não ia ser verdadeiramente homem. E também ele não ia constituir um modelo que a gente vai imitar. Porque a gente vai pensar, poxa, mas Deus, ele, entendeu? Tipo, não pecaria. Então, sabe, é impossível para mim. Mas isso cai por água abaixo quando eu acredito que Cristo não poderia pecar. Não, quando eu acredito que Cristo poderia pecar. Isso, Enfim, continuando aqui. Tampouco poderia constituir o modelo que devemos imitar. Sua santidade, em vez de representar um ato adquirido por ele próprio e por méritos inerentes, teria sido um dom acidental recebido de fora e suas tentações seriam uma representação teatral desprovida de realidade. Deus é uma coisa interessante. Deus, ele mostra a realidade. Deus sempre mostra a realidade. Isso eu acho maravilhoso. Deus não esconde nada de você. Deus não esconde nada de ninguém. Tem uma música muito legal que fala sobre isso. É sobre... Eu acho que é de profecia. Eu vou tentar colocar o link aqui embaixo. Tô cheio de falar de link, né? Eu acho que a gente colocou no YouTube. É bem legal. É uma compositora que fez música para crianças cantarem sobre Apocalipse e tudo mais. Essa música me lembrou. Deus não esconde nada de ninguém. Ele sempre nos conta toda a história. Assim como diz na música, Deus nos ama e nos quer bem. Tudo que é preciso saber na Bíblia, Deus explicou, né? E aí conta sobre Apocalipse e tudo mais, é muito legal essa música. Se você puder ver, a compositora, caso alguém esteja interessado, o nome é Rejane do Nascimento Toffoli, é bem legal. Se você puder dar uma olhadinha lá,
tem muita coisa boa. Coisa boa tem que ser compartilhada, né, gente? Então, é um lugar de estudo, mas também de aprendizado, também de várias formas, né? Então, aqui, Deus, ele não fez nada de forma teatral, né? E Carl Ullman, acredito que é assim, acrescenta, a história da redenção, qualquer que fosse a forma de sua exposição, não possuiria significado. Ah, perdão, falei errado. A história da tentação, qualquer que fosse a forma de sua exposição, não possuiria significado se isso acontecesse. Fala, nossa, mas não faz sentido, não poderia pecar, né? Então aqui, e a expressão da epístola aos Hebreus, foi ele tentado em todas as coisas, não teria qualquer significado. Então Deus, ele faz, concorda, eu quero que você pense mesmo. Faz sentido? Pensa aí. E coloca nos comentários se você achou que fez sentido. Fala assim, hashtag fez sentido. Fez sentido. Hashtag fez sentido. Isso aí. Tá bom? Vamos ver. Esperando aqui passar a página. Isso. Então, motivos para que Cristo assumisse a natureza humana. Então, para tornar-se sacerdote da raça humana, mediador entre Deus e a humanidade, para poder salvar até mesmo a mais degradada criatura, para oferecer sua vida em favor dos pecadores do mundo, para ser o meu e seu exemplo. O trabalho de Deus, olha que legal. Ele foi profeta, sacerdote terrestre, celestial e rei. Sacerdote celestial, porque a gente vai ver mais para frente que existe o mesmo santuário que existia na terra em Jerusalém, existe no céu também, né? E aqui a última do estudo 2, o Espírito Santo. Então, o que que diz a nossa crença sobre isso? Diz o seguinte, eu acho que travou a tela, gente, mas só um minutinho, tá bom? Vai dar tudo certo. Então, o Espírito Santo, a gente tá no Espírito Santo, e agora a crença que tá um pouquinho com delay, mas vai dar certo, tá bom? Só um minutinho. Foi. Então diz o seguinte: Deus, Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e Filho na criação, encarnação e redenção. Então, todos os processos, Espírito Santo sim estava lá presente, assim como Deus Pai e Deus Filho. Ele, ou seja, o Espírito Santo, é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho, que inspirou os escritores das Escrituras, encheu o poder e a vida de Cristo, atrai e convence os seres humanos, e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por ele à imagem de Deus. O Espírito Santo faz a conversão no meu e no seu coração a partir do momento que a gente se entrega e deseja sim ser restaurado. Continuando, enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos. Como a gente já viu antes, né? Que falou no estudo anterior, da parte 1 do estudo 2, falando sobre a questão de que iria enviar, sim, o Consolador para guiar seus filhos, né? Continuando, cadê? Isso. O Espírito Santo concede os dons espirituais à igreja. A gente vai ver mais para frente. É legal também esse assunto. Habilita a dar testemunho de Cristo em harmonia com as Escrituras e guia em toda a verdade. Só um instantinho, tá carregando para a gente já poder entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo. Então, eu vou esperar um pouquinho aqui para a tela de você, não, a sua tela ainda não vai estar aparecendo, agora apareceu. Quem é o Espírito Santo? Então vamos entender. A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é um poder impessoal, é um poder pessoal, assim como Deus Pai e Deus Filho é, né? Então, afirmações como esta: pareceu bem ao Espírito e a nós, revelam que os cristãos apostólicos o vislumbravam como uma pessoa. Cristo igualmente falou dele como uma pessoa distinta. Ele me glorificará, disse Jesus, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. As escrituras, referindo-se a Deus triuno, descrevem o Espírito de Deus como uma pessoa. O Espírito Santo possui personalidade. Ele contende, ensina, convence, dirige os assuntos da igreja, auxilia, intercede, inspira e santifica. Essas atividades não podem ser executadas por um mero poder, influência ou tributo de Deus. Somente uma pessoa pode empreendê-las, e é o Espírito Santo. Prazer, Espírito Santo. Bom, continuando aqui pra gente. Vou esperar aparecer para sua tela. A missão do Espírito Santo em favor aos crentes. O Espírito Santo nos assiste e revela para a gente a verdade de Cristo.
Ele traz a presença de Cristo, conduz a operação da igreja, equipa a igreja com dons espirituais. E ele ocupa o meu e o seu coração, se assim a gente permitir. Ele ocupa o coração dos crentes. A missão do Espírito em favor dos crentes, em favor daqueles que acreditam em Deus. Aqueles que acreditam em Cristo. Bom, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo. Compartilhe a mensagem para todos os seus amigos que você acha que vai ser legal para eles assistir e aprender mais sobre a palavra de Deus nesse tempo em que a gente vive, que a gente tem visto que Deus a cada dia mais está mais perto de voltar, né? Outra coisa, deixa seu comentário, fala pra gente o que você achou, se você gostou, o que você não sabia, o que foi novidade. Não esquece de falar hashtag entendi, hashtag é isso mesmo, tá bom? E outra coisa, eu vou, como eu já disse, disponibilizar aqui embaixo o link para você poder estar acessando esse material, tá bom? Vai estar em PDF, você vai entrar lá no Google Drive, você vai poder baixar o arquivo e também vai poder ver o estudo 1, caso você ainda não tenha visto, tá bom? É isso. E para finalizar, vamos fazer uma oração? Bom, oremos. Querido Deus que está nos céus, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, que a gente pôde ter aqui de compartilhar o seu amor por cada um de nós, entender um pouco mais sobre as funções, quem é quem na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, quero te pedir para que o Senhor se faça presente na vida da pessoa que está aí por trás da telinha. O Senhor conhece tudo da vida dela. E que o Senhor possa, se for do desejo dela, fazer morada no seu coração. Que o Senhor faça morada no coração dela. E que o Senhor acenda um fogo, uma chama, um desejo dela sempre querer mais de ti e sempre buscar mais da tua verdade. Muito obrigada por tudo, Pai. E peço para que o Senhor possa abençoar muito essa pessoa. E que ela possa ser muito feliz com o seu lado também. Em nome de Jesus, amém. Bom, é isso, meu lindo, minha linda. É isso que a gente vai ter por hoje. E é isso. Não esquece, então, de fazer o que você já sabe.